Vocês não estão alegres, não. Jesus ressuscitou. Aleluias. Pai do Senhor, queridos. Pai do Senhor, queridos. Pai de todo mundo aqui é torcedor do Vitória. Estão meio tristes hoje. Amém? Glória a Deus. Vire para o seu irmão do seu lado e diga: que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Aleluia. A Bíblia diz que quão bom. É? Normal. 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 Essa notícia é boa ainda. Amém. Mais um dia que estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Estou alegre, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero pedir para você abra sua Bíblia no livro de Jonas. Capítulo 1. Versículo 8. Quero aproveitar a oportunidade, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, para louvarmos e agradecermos o nome dEle. Louvamos a Deus porque um dia nós nos encontrávamos perdidos, na sarjeta, sem paz, sem Deus, sem direção, sem calçados e sem vestidos. Mas Ele nos deu veste nova e hoje estamos aqui para glorificarmos o nome dEle. Aleluias. Quero agradecer também nossa liderança, meu querido paizão apóstolo Carlos Silva, querida mãezona, pastora Simone Silva, muito obrigado pela oportunidade. Terceira dose, graças a Deus. Obrigado pela confiança. A minha esposa, te amo, você é especial na minha vida. Você é a melhor parte que Deus me deu, né? Glória a Deus. Sabe, né? Aleluias. Vamos lá? Começar já, vamos começar cedo hoje, ó. Irmão, eu estou numa luta intensa com essa virose, mas sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ela puxa de lá, eu puxo de cá, mas o maior que está comigo. Glória a Deus. Vamos ler? Desculpa. Então, lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus, aqui é a tua palavra, aqui é o teu céu, aqui está o teu povo, Deus. Faz o que tu queres da forma que tu quer. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Se Cristo vive em mim, faz o teu querer, Pai. Eu declaro minha dependência total em Ti. Sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso. Faz nessa noite infinitamente mais. Não porque sou eu, mas porque o Teu poder habita neste lugar. Porque Tu és o Pai desse povo, Tu és o Deus desse povo, e tudo podemos em Ti que nos fortalece. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Queridos, a Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia é o manual que nos ensina a agradar a Deus. O mais interessante é que esta Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita há aproximadamente 3.000 anos. E o que me chama a atenção é que mesmo essa Bíblia, a Bíblia começada sendo escrita há 3.000 anos atrás, aproximadamente há 3.000 anos atrás, a Bíblia continua ainda sendo atual. A Bíblia continua tendo temas da atualidade, mesmo que ela foi escrita em um outro tempo, mas a Bíblia ela é atemporal. Ela foi escrita lá, mas serve de instrução para nossas vidas, direção para nossas vidas. O que o crente precisa de resposta, nós encontramos aqui na palavra de Deus. As dúvidas do cristão é tirada na palavra de Deus. E às vezes nós achamos que a palavra de Deus é só ouvir um vaso, falar esse que eu te digo. Mas a verdadeira profecia da palavra de Deus está aqui, ó. A palavra de Deus é a Bíblia sagrada. Não que não existem os dons. E eu posso falar disso até porque eu sou pentecostal da gema. Nasci e me criei dentro de uma igreja pentecostal. E eu creio nos dons espirituais. Mas a verdadeira revelação de Deus está aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Porque até os profetas, eles têm que se amparar na palavra de Deus. Porque se eles não se ampararem na palavra de Deus, eles não estão falando de Deus. Eles podem estar falando de si mesmo, mas não falando de palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma e muda o homem. No máximo, a palavra de um homem, ela vai convencer. Mas a palavra de Deus não, ela transforma. E o livro de Jonas, ele ensina dá muitos ensinamentos para nossas vidas. O livro de Jonas traz muitas instruções para a nossa vida. E eu lendo o livro de Jonas, o que eu pude concluir do livro de Jonas, e eu tirei para a minha vida é que Deus é Deus e o homem é o homem. Deus é o Criador e o homem é a criatura. E todas as vezes que Deus dá uma ordem ao homem, se ele não executar, ele está mediante as suas vontades. E se ele está mediante a sua vontade, ele sofre as consequências dos seus atos. Deus, ele continua sendo Deus, independente de qualquer circunstância. O tempo se passa, mas ele continua sendo Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção, lendo o livro de Jonas, é que o homem é o único ser criado por Deus que desobedece a Deus. O homem é o único ser criado por Deus que desobedece a Deus. Desobedece a ordem de Deus. Prove isso, pastor. Precisa. Quando Deus dá uma ordem ao vento, o vento obedece.
Prove isso, pastor. Jesus estava com seus discípulos no barco. Em determinado momento, Jesus dormiu, descansou. E os discípulos, e quando Jesus descansou, veio um vento impetuoso e começou a balançar aquele barco. Os discípulos ficaram preocupados com aquela situação e chamou Jesus, acordou Jesus. Jesus levantou e disse ao vento, repreendeu o vento, e na mesma hora o vento parou. Quando Deus dá a ordem ao mar, o mar obedece. O povo de Deus havia acabado de sair do Egito, e ele se encontrava em Pi-Hahirote, que é um beco sem saída. Só que nesse local que o povo se encontrava, ali estava à frente o Mar Vermelho, ao lado montanhas, que eles não poderiam escapar por essas montanhas, porque a Bíblia não fala, mas segundo relatos históricos, é que nessa montanha haviam homens carnívoros, homens que comiam meio carne de gente, e eles não teriam como escapar por essas montanhas. E atrás estava o exército de Faraó. E Deus falou com Moisés para que ele estendesse a vara. E quando ele estendeu a vara, o mar se abriu. O mar ouviu, obedeceu a voz de Deus. Quando Deus fala ao fogo, dá ordem ao fogo, o fogo obedece. Existiam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens eram os jovens que serviam a Deus e não se corromperam. E não se dobraram à estátua do rei. E por conta disso, eles foram jogados na fornalha. A Bíblia diz que os soldados que jogaram ele na fornalha, os soldados que foram jogar ele na fornalha, eles foram sucumbidos. Eles foram dizimados. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha. Mas quando o rei levanta para olhar, e ele vê o 4º homem lá, o 4º homem dizendo: fogo, não toca neles porque eles são meus. Quando Deus dá ordem, não tem quem desobedeça, só o homem. Infelizmente o homem desobedece. Quando Deus dá ordem ao animal, o animal obedece. Daniel foi jogado na cova de leões. Daniel, um homem de Deus, ele foi jogado na cova dos leões, e simplesmente porque ele orava, ele fazia a vontade de Deus, jogaram ele na cova dos leões. Mas Deus calou a boca do leão, eles não tocaram um dente sequer em Daniel, e Daniel saiu ileso daquele lugar. Mas Deus coloca o homem no jardim e diz assim, ó: de tudo aqui você pode comer livremente. Tudo aqui você pode comer livremente. De todas as árvores que estão aqui, todos os frutos que estão aqui, você pode comer livremente. Mas daquela árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai. Que se você comer, certamente morrerá. O que o homem fez? O homem desobedeceu. O homem desobedeceu a Deus. E nós percebemos na história da humanidade, o homem está sempre se corrompendo e desobedecendo a Deus. Por mais que Deus tenha mostrado o seu amor. Por quê? O amor de Deus é algo tão especial. Porque todas as feituras de todas as criações de Deus, talvez tenha sido da imaginação de Deus. Deus imaginou e existiu. Mas o homem, ele é feitura das mãos de Deus, obra das mãos de Deus. O homem foi feito, operado, trabalhado por Deus. Mas mesmo Deus provando esse amor para com o homem, mas o homem sempre quer se rebelar contra Deus. Interessante que na história da humanidade, Deus tem um objetivo com o homem: é relacionamento, intimidade.
Relacionamento, intimidade. É a única coisa que Deus quer no homem, relacionamento e intimidade. Prove isso, pastor. No jardim do Éden, todos os dias Deus ia ter relacionamento com Adão. Todos os dias Deus ia conversar com o homem. O que é que Deus queria provar com isso? Que Deus quer relacionamento. Mas Deus mesmo querendo relacionamento, o que é que o homem sempre faz? Sempre se afasta de Deus. O homem sempre procura fazer sua vontade, o seu querer, porque ele acha que é mais vantagem. Ele acha que é mais interessante. Queridos, e a desobediência do homem é algo tão latente nesses dias. Tão latente nesses dias. E Deus tem chamado o homem para mais perto, para se aproximar mais dele. Mas o homem sempre tem recuado. O homem tem feito o que ele quer. E queridos, esses dias mesmo, o mundo está comemorando a Páscoa. Comemorando Páscoa, falando de Cristo, relembrando Cristo. Mas a Páscoa que eles estão comemorando não é a verdadeira Páscoa. Por que não é a verdadeira Páscoa, pastor? Porque a Páscoa, ela não tem. A Páscoa não tem elementos que eles pregam aí. Elementos que eles tomam como propriedade da Páscoa. Porque a Páscoa não é falar sobre carne, a Páscoa não é falar sobre peixe, a Páscoa não é falar sobre vinho, e a Páscoa não é falar sobre chocolate. A Páscoa é para falar, a Páscoa significa o Cordeiro Santo de Deus, o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que foi derramado na cruz por mim e por você. E por conta disso, o homem sempre procura deturpar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. E quando nós olhamos para Jonas, o livro de Jonas, nós vemos tudo isso. E quando nós olhamos a história de Jonas, nós vemos tudo isso. Nós vimos desobediência, nós vimos na história arrependimento. Queridos, e Jonas recebe uma mensagem de Deus, que era para ele ir até Nínive. Ele teria que ir até Nínive, pregar aquele povo, arrependimento daquele povo, porque o povo de Nínive estava numa situação que já tinha chamado a atenção de Deus, porque o povo, a incredulidade do povo, a violência daquele povo era tamanha, que Deus já tinha se incomodado com aquilo. E Deus fala para Jonas: vai a Nínive e prega aquele povo, porque se eles não se converterem, ele ia dizimar aquele povo. E Jonas desce e vai. Mas eu creio que Jonas foi ali pensando sobre aquele povo, porque Jonas, aquele povo era inimigo do povo de Deus. Aquele povo de Nínive era inimigo do povo de Deus. E a crueldade daquele povo era tão tamanha, a Bíblia não fala, mas os relatos bíblicos, o relato histórico falam que a crueldade daqueles homens era tamanha que eles lutavam contra os seus inimigos, e os cativos de guerra, eles furavam os olhos dos cativos de guerra para que eles não fugissem. Veja a brutalidade e crueldade daqueles homens. Eles furavam os olhos dos cativos de guerra para não dar a oportunidade deles fugirem. Então aqueles homens eram homens perversos, homens cruéis. E aquela crueldade chegou ao coração de Deus. E Deus levanta o seu profeta, teu servo, para ir lá, clamar por aquele povo, fazer o que nossa querida falou aqui na oferta, levar o ID. Deus levanta Jonas para que ele leve o ID àquele povo. Mas Jonas analisou aquilo, aquela situação, aquele cenário, e disse: não, peraí, não vou não. Peraí. Aquele povo miserável, aquele povo cruel, aquele povo que não tem piedade de ninguém,
aquele povo inimigo do meu Deus, aonde? Aonde eu vou lá? E ele desce. E ao invés dele comprar a passagem para Tarso, ou para Nínive, ele compra uma passagem para a cidade chamada Tarso. Queridos, e quando eu analiso isso, eu percebo que você e eu sabemos a história de muitas pessoas que fugem da presença de Deus, fugem do chamado, fujam do chamado. Pessoas que Deus chamou para fazer determinada obra, e elas inventam desculpas para querer sair daquilo que Deus tem, para sair do propósito de Deus, da vontade de Deus. E foi assim que Jonas fez. Jonas, analisando aquele histórico todo, aquele cenário todo, disse: não, peraí, vou cair fora dessa, não vou não. E ele entra no barco, ele entra na navegação, no navio, e vai em direção a Tarso. Quando ele começa a caminhar em direção a Tarso, aquele navio começa a navegar em direção a Tarso, vem um vento. Deus levanta um vento, uma tempestade, e começa a criar um mal-estar para aquela tripulação. Um mal-estar tão intenso que os tripulantes começaram a ficar horrorizados por aquilo, por conta de que eles conheciam aquele trajeto, eles sabiam que não havia possibilidade nenhuma de haver tempestade naquele tempo. Não havia possibilidade nenhuma. E tinha alguma coisa acontecendo anormal. Alguma coisa acontecendo anormal. E eles ficaram perturbados com aquela situação. E disseram: não, peraí, a gente tem que tomar alguma atitude mediante a isso. Isso está ocorrendo, precisamos tomar alguma atitude. Porque senão vamos ter mais transtornos. Esse barco, essa navegação vai naufragar. Então é necessário que a gente tome alguma atitude. E a primeira atitude que eles tomaram foi começar a jogar as cargas no mar. Começaram a jogar as cargas no mar. Primeiro ponto: cargas jogadas no mar, prejuízo. Prejuízo. Fale comigo: prejuízo. Prejuízo. A primeira coisa que eles tiveram foi prejuízo. Já quero falar com você: cuidado com as pessoas que você traz para a sua vida. Cuidado com as pessoas que você faz sociedade. Cuidado com as pessoas que andam no íntimo da sua casa. Porque se essa pessoa não estiver alinhada com o propósito de Deus, ela vai trazer prejuízo para a sua vida. Muito cuidado com as pessoas que você se relaciona. Você já percebeu que determinadas pessoas que você começa a se relacionar, você começa a ter um monte de prejuízo, um monte de coisas que começa a acontecer na sua vida? Comece a observar e procurar a origem disso. Porque talvez essa pessoa esteja fora da vontade de Deus. E todas as vezes que nós tivermos relacionamento com pessoas que estão fora da presença de Deus, nós teremos prejuízo. E virão tempestades para nossas vidas. Tem pessoas que atraem tempestade para nossas vidas. E eu quero dizer a você: toda tempestade tem uma razão. Nenhuma tempestade é em vão. Tem tempestades que vêm na sua vida, é porque Deus quer te testar, te provar e te aprovar. Tem tempestade que vem na sua vida porque você procurou. Consequências das suas ações, consequências das coisas que você faz nessa vida. E essas tempestades vão vir. Você acha que o sentimento que você guarda no seu coração não vai trazer consequências? Você acha que o sentimento que você rega no seu coração não vai trazer consequência para a sua vida? Ah, sim, vai.
Tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Então, muito cuidado com os seus relacionamentos. Porque certamente, quando você tem alguém ao seu lado, quando você tem alguém que não anda segundo a vontade de Deus, que não anda no propósito de Deus, está fugindo da vontade de Deus, certamente ele vai trazer prejuízo e tempestade para a sua vida. Porque o lugar da sua intimidade só é para trazer pessoas íntimas. No lugar de sua intimidade, na sua mesa de intimidade, eu só coloco pessoas íntimas. Visitante tem a sala de estar, né? O primeiro ponto, quando eles jogaram aquelas cargas, o primeiro ponto foi prejuízo e tempestade. Mas eu quero trazer algo que Deus me trouxe no meu coração. Eles jogaram aquelas cargas do navio para tentar equilibrar. Eu não sei o que está acontecendo, então vamos fazer o quê? Jogar as cargas, que talvez as cargas possam ajudar. Tipo assim, fazer uma fachada. Enfaixar para ver se melhora. Isso significa, o que é isso que acontece com muito crente. Muito crente que vive de fachada. Por fora tá lindão, bonitão, paletozão, roupa de crente, as mulheres com roupa até aqui, mas por dentro, lá no porão, pecado guardado lá. Pecado guardado lá. Lá no porão tem sujeira. Pessoas que pregam do amor de Jesus, mas na verdade elas não são libertas, não são transformadas. Pessoas que falam de Jesus, que entram na igreja e saem da igreja, mas a vida delas não são transformadas. Elas chegam aqui, adoram, elas chegam aqui, levantam as mãos, elas chegam aqui, oram, elas choram. Mas a grande realidade é que elas estão vivendo um monte de situações dentro da sua vida. Não são transformadas pelo poder de Deus. Porque a transformação do poder de Deus vem através da nossa disposição. Deus só faz aquilo que nós nos voluntariamos para Ele fazer, nos disponibilizando para Ele fazer. Jesus, Ele está à porta, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Mas é necessário você abrir essa porta, porque se você não abrir a porta, não tem como Ele entrar, não tem como Ele fazer a obra. E tem muito crente vivendo de fachada. Tem muita gente vivendo de fachada. Tem muita gente que ele faz aqui, não. Eu oro, eu faço propósitos, eu jejuo, mas eu possuo altares dentro de mim que precisam ser mudados e eu não faço. E eu fico semeando esses altares. Eu fico cuidando desses altares. Jesus encontra com um jovem rico. E esse jovem pergunta a Jesus: o que é necessário para alcançar a salvação? Jesus diz a ele: olha, cumpre o mandamento. Cumpre o mandamento. Não mate, não morre. Não mate. Não roube. Não adultere. Ele disse: não, isso aí tudo eu faço. Ele era judeu. Isso aí eu faço, tudo isso eu faço. Jesus disse para ele assim: ó, você faz tudo isso, mas falta-te uma coisa. Vende tudo que você tem. Você não é rico? Vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres. Quando Jesus falou isso para ele, ele baixou a cabeça e saiu. Que significa que existem altares dentro de nós que precisam de ser demolidos. Tem altares dentro de nós que precisam de ser demolidos.
Eu não sei se seu altar é o seu carro. Eu não sei se o seu altar é algum parente que você fura um sentimento dentro de você. Eu não sei se seu altar é algum bem que você tem. Mas é necessário nessa noite, Jesus quer destronar e derrubar esse altar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Queridos, e eles começaram a jogar aquelas cargas fora. Começaram a jogar aquelas cargas fora. Tomaram prejuízo. Deus me traz a lembrança aqui. Sansão se aliou com pessoa. Sansão se aliou com Dalila. E por conta de Sansão se aliou com Dalila. Sansão perdeu sua vida. Sansão perdeu a vida porque ele se aliou com Dalila. Ananias e Safira. Safira, ela poderia se arrepender e Deus poupar a vida dela. Mas ela resolveu seguir o mesmo caminho do seu esposo e morreu. Muito cuidado com as suas alianças. E aqueles homens jogaram aquelas cargas e eles nada resolviam. Eles começaram a clamar os deuses deles. Começaram a clamar os deuses. E o mestre daquela embarcação desce. Quando ele desce ao porão, quem ele encontra lá? Jonas dormindo, deitado eternamente em berço esplêndido. Jonas deitado eternamente em berço esplêndido. Jonas dormindo. Queridos, tem pessoas que estão tão afundadas no pecado que ela não consegue ver o que está ao redor dela. Ela não consegue ver o que está acontecendo dela. O diabo cegou a visão dela. O diabo cegou a visão que ela não consegue ver o que está ocorrendo. A família está uma desgraça na família. No seu trabalho está tudo acontecendo negativamente. E ele não está nem aí, ele está dormindo, achando que está tudo maravilhoso. Mas é o pecado, porque o pecado ele sempre procura justificar. O homem que tem o pecado, ele sempre procura uma justificativa. A justificativa é tudo, menos ele. Tudo vai justificar o que está ocorrendo na vida dele, menos ele. Nunca olha para dentro de si. Então, aqueles homens aquele homem desceu, encontra Jonas lá, dormindo. E Jonas, dormindo em berço esplêndido, ele chega: Ô cara, o que você está fazendo aqui, cara? Você está louco? Está acontecendo um turbilhão de coisas aí nessa embarcação. Nós estamos prestes a morrer. Estamos lá, clamando aos nossos deuses. Você vê que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Estamos lá, clamando aos nossos deuses, e você está aqui dormindo. Clama ao seu Deus também, que quem sabe, talvez você clamando ao seu Deus, Ele vai nos ajudar. Quem sabe você clamando ao seu Deus, Ele vai nos ajudar. E eles resolvem fazer o seguinte: vamos lançar sorte. Isso está acontecendo, nós sabemos de onde está vindo isso, qual o destino disso, qual a origem disso, ou destino não, qual a origem disso. Nós sabemos o que está acontecendo, então peraí, vamos lançar sorte. Vamos lançar sorte para ver o que aconteceu, para ver se nós conseguimos descobrir o que está ocorrendo. E foi feito, eles lançaram a sorte. E quando lançaram a sorte, caiu em quem? Em Jonas, o bonitinho do Jonas, o dormioco do Jonas.
Quando cai nele, eles fazem algumas perguntas a ele. Agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual a sua ocupação? De onde você veio? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Queridos, o que foi que aconteceu aqui foi um interrogatório. Eles fizeram um interrogatório a Jonas para saber a identidade e a identificação de Jonas, para saber de onde Jonas estava vindo. Jonas, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio à fuga, ele se identificou. Não, eu sou hebreu e sirvo ao Deus. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez o mar, que fez a terra. Aqueles homens ficaram atemorizados com aquela situação, porque quando ele falou sou hebreus, todos já conheciam a fama dos hebreus. O nosso tema é tendo, coloca aí por favor, responsabilidade com a presença que se carrega. Tendo responsabilidade com a presença que se carrega. Jonas, existia a presença de Deus na vida de Jonas. Existia uma presença, e ele não teve responsabilidade nenhuma. Por conta do seu ego, por conta das suas convicções, porque em todo o tempo ele achava que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus. E essa história de Jonas é tão tremenda que Jonas, no final, no capítulo 4, nós vamos ver que Jonas ficou irado com Deus, porque Deus abençoou aquele povo. Porque Deus abençoou aquele povo por conta do arrependimento do povo. O povo se arrependeu, Deus abençoou o povo e ele ficou irado. E ele não teve responsabilidade com aquilo que Deus colocou nele. Aquilo que Deus colocou dentro dele, que é a presença. E a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. Mas como a presença de Deus pode fazer a diferença na nossa vida? Se Jonas tem uma atitude diferente. Porque primeiramente era para ele ter misericórdia. E quando eu falo isso, eu lembro de um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava numa fila do pedágio. E nessa fila, a fila estava muito grande a fila. E eram 4 filas. 4 filas. Só que no meio dessa fila veio uma van. Essas vans de lotação. E essa van, ela veio no meio da fila. E eu comecei a observar, eu disse, esse cara vai para onde? Tá todo mundo na fila, esse cara tem no meio para ir para onde? E eu comecei a observar. Aquela atitude dele. E ele chegou na frente, ele parou. Tinham 2 filas, eu estava numa fila na direita e tinha uma fila da esquerda. E ele passou pelo meio dessa fila. Chegou na frente, perto do guichê, ele parou. E quando ele parou, eu percebi que ele estava esperando uma oportunidade. E está lá o crente. O crente chateado porque o cara estava lá esperando uma oportunidade. O crente chateado porque... Qual foi desse cara aí, velho? Todo mundo na fila. Será que esse cara vai passar na frente? É sério que ele vai passar na frente? É sério que ele vai passar na frente? E ele ali... Só que é o seguinte... Ele não tinha alternativa. Ou alguém tinha misericórdia dele e dava espaço a ele, ou não tinha como ele ir de ré. Porque você está na fila, você está dando ré. A fila tinha mais de 30 carros atrás da gente. Então você vai dando ré, você vai dando ré a ré, mas a fila vai crescendo. Quanto mais ré você vai dando, a fila vai crescendo. Então demorou um tempo extenso para ele conseguir chegar a essa fila. Alguém tinha que ter misericórdia dele. Alguém teria que ter misericórdia dele. E alguém teve misericórdia dele e abriu espaço. Ele entrou. Quando entrou, o crente demoniou.
O crente endemoniou. Eu fiquei chateado. Eu digo, como é que pode? Aí o Espírito Santo fala: oh, não é você que tem as virtudes do Espírito Santo? Oxe, não é você que tem Cristo na vida? Não é você que prega de um Deus misericordioso? Não é você que disse que a misericórdia de Deus é a prova de não sermos consumidos? E Deus nos constrange, porque a misericórdia dele é a prova de não sermos consumidos. Mas Jonas não entendeu dessa forma. Jonas achou que aquele povo deveria morrer. Aquele povo era miserável e o povo deveria morrer. Mas só que ele carregava a presença, ele era homem de Deus, ele era profeta de Deus. E quantas vezes isso acontece conosco? Dizemos que carregamos a presença, como somos testados, fazemos tudo ao contrário. Dizemos que carregamos a presença de Deus na nossa vida, mas não temos responsabilidade com essa presença. Dizemos que carregamos a presença de Deus, mas quando chega dentro da sua casa, meu Deus, é MMA. É MMA. Na rua as pessoas não reconhecem nem que você chega na porta da igreja, quanto mais ser crente. Porque ainda que o que você esteja vestindo não pareça com um cristão, mas quando você abrir a sua boca, quando você tiver alguma atitude, as suas atitudes precisam ser atitude de Cristo. As suas atitudes precisam ser atitudes que revelam Deus na sua vida. As nossas atitudes precisam ser atitudes que as pessoas vejam e dizem: não, peraí. Ele chegou aqui na praia de bermuda, mas quando ele abriu a boca alguma coisa diferente aconteceu. Quando ele abriu a boca, alguma coisa aconteceu. Porque a presença, ela muda o ambiente. E nós precisamos atrair, e nós precisamos ter o perfume de Jesus Cristo na nossa vida. Porque Jesus não morreu à toa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, versículo da oferta, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus fala assim, ó: eu vim para os meus, quem? Os judeus. Eu vim para os judeus, mas eles não me receberam. Mas a todos quanto me receberem, terão direito de ser chamados filhos de Deus. E você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você carrega a presença de Deus na sua vida. Aleluias. Tenha responsabilidade com o que você carrega. A presença de Deus é algo muito precioso. Entenda que a presença de Deus é mais importante que qualquer coisa na sua vida. Entenda que Deus deu seu filho unicamente para morrer, para que você vivesse hoje uma vida de liberdade. Mas essa vida de liberdade é uma vida de responsabilidade. Você carregando algo que Deus te deu, para que você possa mudar esse mundo, para que você venha, não se conforme com o que está aí, não se conforme com as coisas que esse mundo tem trazido para você, e dito para você que isso é normal. Não se conformei com esse mundo, mas sejais transformado pelo poder, serás transformado pela tua mente. E nós só seremos transformados se nós termos responsabilidade com aquilo que Deus colocou em nós. Nós seremos transformados. A nossa vida terá um outro rumo
se nós tivermos responsabilidade com o que Deus colocou na nossa vida. E a presença de Deus precisa ser algo grandioso para nós, porque essa presença foi conquistada com preço de sangue. A presença que está dentro de você foi conquistada por sangue. Queridos, a presença é algo tão importante. A responsabilidade com aquilo, com a presença de Deus, a responsabilidade com o que Deus colocou dentro de si, de você, precisa ser algo de tão importância, que Abinadab, ele ficou 20 anos com a arca na sua casa. 20 anos Abinadab ficou com a arca na sua casa. E nada aconteceu na casa de Abinadab. Obed-edom ficou 13 meses com a arca. E Deus abençoou a casa de Obed-edom. Mas por que isso, pastor? Porque existia responsabilidade. Ele sabia o que estava ali. Ele sabia que a arca, a presença, era coisa preciosa. Não era coisa comum, não, era algo precioso. Ele entendia isso a ponto de quando Davi foi pegar a arca da casa de Obed-edom, ele se voluntariou. Não, peraí, não, eu vou com a arca também, me leve junto, para eu tomar conta dela, porque eu sei que o que ela representa para mim, e a arca precisa representar algo especial para a tua vida. A arca precisa ser a tua vida. A presença de Deus precisa ser a tua vida. Então tenha responsabilidade com aquilo que Deus colocou na tua vida. Tenha responsabilidade com a presença que Deus colocou na tua vida. Aleluias. A presença, o objetivo da presença não é um objetivo pessoal. O objetivo da presença é o objetivo celestial. A presença de Deus na sua vida não é para te engrandecer. A presença de Deus na sua vida não é para você conquistar likes.